A terceira carta de João, eu comecei de manhã, e tem muito assunto para nós ainda. Terceira carta de João. A Bíblia termina no Apocalipse. Aí você volta, encontra Judas, encontra João, né? É a terceira de João. Ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Mudando em relação a amanhã, eu começo aqui pela terceira coisa: bem vai a tua alma. A tua alma tem que estar bem. Você tem que estar bem com Deus. Entende? É a primeira coisa. Mas às vezes a pessoa está bem com Deus, mas ela não tem saúde. Repara que ele aqui tem a saúde. Vamos recapitular. Quando Paulo ele foi visitar a região de Lida, ele encontrou um homem chamado Enéas. São lembrados disso? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Veja comigo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Quer dizer, o homem Enéas era um homem que a alma dele estava bem. Ele era um santo, ele estava bem, mas não tinha saúde. E o Pedro ministra essa palavra para ele: Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Mas o mais bonito vem agora, quer dizer, a repercussão de sair. E diz: e viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quer dizer, eu tenho explicado que a conversão dele, a cura dele, foi uma coisa tão impactante que mexeu com todos, de uma tal maneira que a região se converteu. Vamos levar isso para a família. A família sabe que antes de você vir para a igreja, você tem uma doença, você carregou aquela doença, ela é congênita, ou seja, você nasceu com ela. De repente você está curado. Isso mexe ou não mexe com a família? Não é verdade? Olha, o meu marido sempre dava ataque epilético, a minha mulher, o meu filho, foi para a igreja, acabou. Estou falando uma coisa, ele vivia sempre com essa doença, com essa enfermidade. Então a cura é um sinal muito importante para a conversão da nossa família. O missionário R.R. Soares, ele escreveu um tema, uma vez uma lição, a série que ele deu, e chama assim: o cristão perante o mundo. Ele falava: mesa vazia, um péssimo testemunho. E tem cristão que a mesa está vazia, ele não tem um testemunho para contar. Tem que ter. Nós não podemos contar só a história de Abraão, Isaac e Jacó, de Pedro e Paulo. Nós temos que ter nossa história, que a Bíblia diz, que eu falei para você: se você viu, ouviu ou recebeu, você tem a obrigação de testemunhar. Você se tornou uma testemunha do Evangelho. Isso é importante. Mas vamos voltar aqui, que tem muita coisa, não chegamos ainda ao versículo principal. E ele deseja que você vá bem em todas as coisas. Onde você não está bem, ele deseja que você vá bem. A vida sentimental, a vida profissional, Deus deseja. Tem cristão que nunca conseguiu um voo mais alto. Aí diz: vai ver que Deus não quer. Será? Ou você não tem clamado, não tem lutado por isso. Mas vamos à palavra de hoje. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, o que alegra o coração de Deus é você andar na verdade. Vamos ver que a maioria que sabe, sempre lembrando, tem pessoas chegando na igreja. João 17:17, ele diz para nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então eu não tenho maior alegria do que essa, de saber que meus filhos andam na palavra, andam na verdade. Provérbios 12:17, o que fala lá para nós? O que diz a verdade manifesta a justiça, que é o agir de Deus. Então, falar a verdade, não só viver, falar também. Quer dizer, não pode sair da sua boca palavra que contradiga a palavra de Deus. Mas nós vamos ver o que nós estamos estudando hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Ele começou a entristecer o Senhor. No versículo 22 em diante, que eu vou ler. Só estou passando um resumo, que é muita leitura. No capítulo 13... esse homem começa a entristecer o Senhor. Ele oferece o sacrifício no lugar do sacerdote. E ele foi repreendido por não ter guardado o mandamento do Senhor. No capítulo 15, Deus dá uma ordem expressa para ele: você vai destruir totalmente os amalequitas, não vai poupar ninguém deles e não vai ficar com nada deles. Não fez nada disso.
Ele não matou o rei Agag, ele poupou a vida do Agag, e também o melhor das vacas e das ovelhas. Deus falou para o Samuel: eu vou rejeitá-lo, não dá para ficar com ele, vai lá avisá-lo. Quando ele foi, chegou perto: salve, servo de Deus, né? Eu executei a palavra do Senhor. Ué, mas que balido? Balido é o barulho das ovelhas. Que balido é esse de ovelhas no meu ouvido? E que mugido de vacas é esse que ouço? O povo trouxe de Amaleque, o povo poupou o melhor das vacas e das ovelhas para oferecer ao teu Deus em holocausto. Mas o resto, nós temos destruído totalmente. Quer dizer, o erro ele não participa, o resto ele participa. Nós matamos, destruímos o resto, mas o povo quis. Espera aí, quem comanda não é o povo, quem comanda é o rei. Esse negócio de a voz do povo é a voz de Deus, vai nessa não. O povo que falou, Rosana falou crucifica-o depois. Então não tem isso não. Então é uma desculpa dele. Aí vem a nossa mensagem, versículo 22, diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Isso pode estar acontecendo conosco. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu oro 3 horas toda a madrugada. Tudo bem, se você tem tempo para fazer isso, sente necessidade, tudo bem. Mas isso aí não apaga nenhuma transgressão. Deus não é daquele, num clube social, entenda bem, a pessoa comete uma infração, ela tem que ser excluída do clube social. Aí está lá a mesa diretora, e o diretor-presidente lá da reunião, diz assim: quem é que vamos excluir? É o José da Silva. E o coitado do José, né? O José da Silva, assim, mas o José da Silva não foi esse que fez uma grande doação aqui para o nosso clube? Não é ele que faz? Então vamos relevar. Deus não faz isso não. Você pode fazer o jejum que for, pode fazer a oração que for, o sacrifício que for, isso não vai apagar a iniquidade. Deus não tem prazer nisso. Ele está dizendo: tem prazer o Senhor, tanto prazer em holocausto como que se obedeça ao Senhor? Aí vem a famosa frase: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então não adianta oferecer algo para Deus se nós não obedecemos a palavra dele. Esse é o segredo para agradar a Deus, é obedecer a sua palavra, não fazer: pastor, mas eu também faço mais, eu visito os enfermos. Bonito, mas também não vai apagar toda a justiça do homem. A Bíblia diz que não apaga a sua iniquidade. Toda a justiça do homem, quer dizer, todo ato de bondade, justiça dele, toda a caridade dele, não apaga a sua iniquidade. Mas, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é rebelião? É você não aceitar um domínio. Entenda, vamos dizer, legal, que era no caso o domínio do homem de Deus, mais ainda que era o domínio do próprio Deus, porque não foi uma ordem de Samuel, foi uma ordem do próprio Deus. E aqui dizendo: as ordens de Deus não são boas, é como uma revolta de um povo contra o seu dirigente, que eles acham que ele está mal, que ele está fazendo coisa errada, então o povo se rebela, o povo se revolta. Será que vamos fazer isso com Deus? Deus faz alguma coisa errada? Deus não é bom? É o que ele está dizendo. Não, Deus não sabe o que faz. Nós poupamos para oferecer a Deus. Não, Deus mandou destruir. Ele agiu como um rebelde, quer dizer, como se as ordens dele, ou as ordens de Deus, a dele fossem superiores à de Deus, e no caso de Deus não fossem boas. Rebelião. E ele diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Quando você obedece ao diabo, adora o diabo. Mas ele vai dizer para nós ainda, e diz assim: e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Aprendemos que o porfiar é a pessoa tentar convencer a outra parte que ela está certa quando não está. Por isso que a idolatria é uma auto-idolatria. Não erro, não, eu fiz o que Deus mandou. Mas como é que você fez o que Deus mandou? Olha o balido das ovelhas, olha o mugido das vacas que eu estou ouvindo. Como é que você obedeceu a Deus? Não, mas foi o povo que quis. O povo é de hoje. A pessoa quer arrumar uma brecha para o erro dela. Mas minha mulher não me dava atenção, meu marido não me dava atenção, mas aquela pessoa me provocou. Não. Eu gosto muito de falar do Davi, quando ele fala: eu pequei. Ele não procurou se justificar. Ele disse: aquela mulher também foi errada. Não. O negócio era ele com Deus. O negócio dele era ele com Deus. Esse: eu conheço as minhas transgressões. Então ele não aceitou. Só que o Saul não estava entendendo
que nós devemos entender. Qual é o pai que não repreende o filho que ama? E a pessoa não aceita. Ele não aceitou isso não. Ele tentou de todas as maneiras. Deixa para mais para frente. Ele diz mais ainda: porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Aí que ele vai mostrar aqui todo o caráter dele. Aí é matéria nova que eu não dei nos outros cursos. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Você vê que ele começa bem. Pensa numa oração, ele orando, você orando, eu orando: Senhor, eu pequei. Senhor, eu transgredi o teu dito e não obedeci o teu servo. Opa, amém. Mas ele não dá o amém. Aí ele vem com o quê? Com a justificativa. Ele vem porfiar novamente. Ele vem tentar convencer Samuel que ele não era errado. Ele diz assim: o meu erro foi o quê? Olha o que diz o erro: porque temi o povo, que ele tive medo do povo que se rebelasse contra mim, e dei ouvidos à sua voz. Desculpa. Ele tentando se justificar. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore a Deus. Porém, disse Samuel a Saul: não tornarei contigo, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor para que não seja rei sobre Israel. Aguarda agora. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda e da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Olha agora, hein? Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Cuidado, quando a ordem vem de Deus, não obedeça. Deus não vai voltar atrás, Deus não muda. Isso é muito importante. Mas aí vem a palavra de hoje, hein? E ele diz: disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. E mostrou o que ele queria a honra diante dos homens. Não, ainda que ele fosse humilhado diante dos homens, Deus poderia levantar. Quando Davi confessa o pecado, a Bíblia nos mostra que Davi escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51. No 51 ele mostra tudo. Ou seja, ele não confessou só para Deus, não. Ele mostrou para toda a nação de Israel que o rei deles tinha pecado. Que o rei deles, entenda bem, não era digno. E só a misericórdia de Deus, e nenhuma hora, se você ler o Salmo 51, que eu falo constantemente aqui, nenhum momento sequer Davi fala a respeito do reino. Davi só fala a respeito da comunhão com Deus. Davi queria o que lá atrás o João falou: ele queria que a alma dele estivesse bem. Ele não se preocupou com o reino, com as outras coisas, não, ele se preocupou com o reino de Deus, com a comunhão. Agora vamos para a parte forte. Qual? Lá para o livro de Neemias. Neemias é antes do livro de Jó. Antes de Jó é Esther, e antes de Esther é o Neemias. Capítulo 8, versículo 10. 8:10. Disse-lhe mais: ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. O que é? O povo estava voltando do exílio, Israel, o Neemias com outros, e começaram a levantar os muros. Mas eles entenderam que eles precisavam, acima de tudo, reerguer a vida espiritual, reconstruir a vida espiritual, colocar a casa em ordem. E eles tinham lá uniões que não estavam de acordo com a palavra, mas não vou entrar no mérito hoje não. Hoje não existe isso. Brasileiro pode casar com a argentina, brasileiro pode casar com a africana, com a europeia, com russa, com japonesa, com chinesa, com coreana, é livre, entende? Só para explicar isso aqui, não tem isso não. Mas não vamos nem entrar nesse mérito não. Vamos entender da seguinte forma: eles tinham coisas na prática deles que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Eles faziam coisas que não estavam de acordo. E Deus mandou que eles tinham que consertar aquilo, mas eles se entristeceram. É mais ou menos, pode até parecer exagero da minha parte, né? O homem é o João, ele tem a esposa dele, a Maria. Ele começa a se apaixonar pela Soninha. Ele é casado, e ele se apaixonou e começa a viver um romance com a Soninha. Mas ele se converte, vem para a igreja, ouve a palavra, Deus toca no coração dele.
E ele chega lá e diz: Soninha, não dá mais. Como eu quero ficar contigo, Soninha, mas não posso ficar, porque eu sou crente agora. Está certo isso? Não. O que a Bíblia diz? Vamos lá. Salmo 100, versículo 2. Lembra comigo? Servir ao Senhor com alegria. O que é servir a Deus? Vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem? Então obedeça a Deus com alegria. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu e recebeu-o com júbilo. É isso. Então, Soninha, acabou. Eu agora sou um novo homem, oro para que Deus te faça feliz, entenda bem, mas com alegria. Aí parece brincadeira que eu dou aqui, só para ilustrar, né? O cidadão era um pinguço tremendo. Enquanto o amigo disse: rapaz, trouxe uma tequila para você do México. Ele disse: rapaz, não posso, agora não posso, que eu sou crente, a misericórdia. Deixa eu só ver só, mas não posso. Não, você tem prazer em dizer não para o pecado. Você tem prazer em dizer não àquilo que não está, é na mente, que ninguém vê o que vem na sua mente. Eu vou aceitar amaldiçoar esse pensamento, porque eu tenho a mente de Cristo. Opa, você está falando a verdade, você está andando na verdade, isso alegra o coração de Deus, e isso alegra o coração de Deus. Então, eles tinham que obedecer a Deus. Deus mandou fazer aquela separação, eles tinham que fazer aquela separação com alegria, e não fazer com tristeza, e não pode, de maneira alguma. Ele vai dizer para nós, bem forte, ele vai dizer isso para nós, no final do versículo, diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o quê? É a vossa força. Opa, quando você alegra a Deus, você então se torna uma pessoa forte. Você é forte à medida que você obedece à palavra de Deus. À medida que você obedece ao Senhor, você se torna uma pessoa forte. Seja uma pessoa forte. E isso vai ser notado pelo Saul lá na frente. Vamos voltar no Saul, mas lá no primeiro livro de Samuel, mas agora o capítulo 28, versículo 3, diz, isso eu dei na outra semana para vocês, rápido: e já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e se acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Lembra que falamos aqui já? Medo é ausência de Deus. Deus é ausência de medo. Isso ele mostra que não estava, não tinha mais. Porque quando você obedece a palavra, você alegra o coração de Deus. Volta no início. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, quer dizer, você alegra o coração de Deus quando você anda na verdade, quando você anda de acordo com a palavra, você pensa de acordo com a palavra, você age de acordo com a palavra. Isso alegra o coração de Deus, e a alegria do Senhor é a sua força. Davi diz: o Senhor é a minha força. Você passa a ter essa força. Então, quando você tem essa força, aquela que eu digo, se apareceu, eu sou o diabo, o problema é seu, cai fora daqui. Você não se arrepia nem um pouco. Mas tem gente que pode escutar um barulhinho: meu Deus, está amarrado no nome de Jesus, sangue, Jesus tem poder. O que é isso? Verdade. Um dia nós estávamos numa viagem, vindo do Rio de Janeiro. Se alguém viajou do Rio de carro, você tem a chamada Serra das Araras. Quando chega no final, era uma subida mesmo, uma descida que é pior. A subida não é tão, não. Uma descida é, mas estava na subida, nós estávamos vindo do Rio de Janeiro para cá, estava chovendo. E era uma, como é que é o nome daquele carro? Uma Sprint, tipo uma, que a gente chama de perua, né? Que tinha 16 lugares, tinham vários pastores. E, de repente, o carro derrapou, e ele fez assim, deu uma cor. Mas tinha um irmão, deu um grito: amarrado, vamos Jesus, amarrado, amarrado. Ah, Paulo, você não está bem com Deus, não. Não, pastor, você não está bem não, irmão. Você ficou muito apavorado. Porque, entenda, claro, ninguém quer, mas tiver, a Bíblia diz, estar com Cristo é comparavelmente melhor. Não podemos mostrar. Podia, olha, está amarrado, um Jesus não vai nos levar, mas era um desespero, se via, chegava a regalar os olhos: amarrado. Esse, irmão, você não está bem não, hein? Que susto é esse? Que pavor é esse? Que pânico é esse? E às vezes a pessoa tem isso aí. Então, tem que verificar se você está andando com Deus. Se está andando com Deus, nem da morte você tem medo. Sentiu que chegou Jesus.
Tiver aqui, eu estou contigo, quem comparar. Mas se eu vou ficar aqui, então eu vou invocar o teu poder. Está amaldiçoada essa doença, em nome de Jesus. Mas isso é importante. Então, mostra aqui a ausência de Deus. A ausência de Deus na vida dele. E Deus não pôde atendê-lo. No 6 diz, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Mas por quê? Porque ele não aceitou a repreensão. E ele é todo, qualquer pessoa que aceita a repreensão, porque aceita ser filho de Deus, porque Deus só pode repreender aquele que ele tem como filho. Fica essa palavra, alegre o coração de Deus, diga não ao pecado. Alegre o coração de Deus, pratique a palavra, em todo o tempo, viva a palavra de Deus, você vai alegrar, e alegrando o Senhor, Ele será a sua força, tá bom? Glória a Deus. Vamos ver o testemunho aqui, de domingo. Esse foi 19h30, não, domingo 19h30 eu não tenho, minha filha, você deve ter errado aqui, deve ter sido 11 horas, deve ter sido isso. Vamos domingo fazer destaque aqui, 2 minutinhos só, isso é bem curtinho, por favor. Eu estava com muita dor na virilha, entre a perna e a parte baixa. E passou. Passou, glória a Deus. Amém. O verde. Eu cheguei aqui com muita dor de cabeça, pastor Jaime, da rinite atacada, sinusite, e agora já sinto melhor, graças a Deus. Amém. Dor no tornozelo e no pé esquerdo. Pé esquerdo também. Tava até meio inchado e parece que folgou aqui. Folgou? É. Você está conseguindo mexer aí direito? Tá, não tava mexendo. Como é que você estava andando? Não, tava andando normal, Assim, mas só que inchado, doendo, né? E inchado. E inchado. Agora você sentiu que folgou até o sapato. Sim, folgou. Elástico tava colado. Amém. Glória a Deus. Eu era na barriga, tava sentindo umas dores meio pesada e veio a quintura, agora eu tô bem. Eu fui essa semana, pastor Jaime, fazer os exames e constou nos exames cisto na minha tireoide e nos rins. E agora, na hora da oração, eu senti um fogo muito forte aqui na garganta, né, que a tireoide é aqui nos rins. E você passava a mão, sentiu o caroço? Não. Não, agora, eu sentia muito pequeno, aí às vezes doía, e por isso que eu fui fazer os exames. Agora eu aperto aqui tudo, eu não estou sentindo nada. Exame, em nome de Jesus. Irmã, conta pra gente qual foi a bênção que a senhora recebeu hoje. A cura do cisto na minha tireoide e nos rins. Eu fui fazer os exames e deu positivo. Tem mais de 2 anos. Mas eu achava que era problema na garganta, na laringe, aqui nas laringe e nas faringes. Eu achava que era isso. Eu não tenho nada não, nada. Deu do lado esquerdo, aqui ó, esse lado aqui. Você percebeu a cura? Porque olha, eu mexo aqui, eu não sinto nada não. Ó, tô mexendo mesmo pra você ver que não tem, ó, apertando mesmo, ó, tá vendo aqui, ó? Sim. Que não tem, não sinto nada, graças a Deus. Hoje eu creio de verdade, não é testemunho mais ou menos não. Eu conheço meu Deus vivo, eu vivo por Ele. O Salomão, em Provérbios capítulo 6, esse que eu comecei no outro culto, na parte da manhã. Provérbios é depois de Salmos. Você já teve lá hoje, capítulo 6, versículo 2, diz: enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Eu digo assim, durante anos, as nossas palavras valem como um recibo. Eu não posso aceitar nenhuma encomenda do inferno. O que é encomenda do inferno? Que contradiz a palavra. Aquilo, a doença, ela veio, você está amaldiçoada. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu guardo minhas palavras. Eu tomo conta das minhas palavras. Claro, o doutor manda eu fazer o trabalho. Vai fazer o tratamento que ele fez, mas estou falando da oração. Eu fico ali, não aceito. Porque eu expliquei, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Está amaldiçoada dessa leucemia. Por quê? Porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Vou fazer o tratamento. Mas a mesma coisa é para a minha família. Eu vou, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. A palavra salvo, a tradução, o sozo do grego para o português, é uma palavra inclusiva, quer dizer, salvação, cura, libertação. Isso está tudo incluído nessa palavra. E que já que virou moda, né, inclusão hoje, né, virou moda, então está aí, uma palavra inclusiva, que ela mostra exatamente isso. Você vai pegar e vai falar a palavra de Deus. Então você não aceita em nome de Jesus. Você toma cuidado. O Davi, porque senão você se prende. O Davi tomou tão cuidado que ele falou no Salmo 39. Salmo 39. Ele diz: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante
temi. Quer dizer, enquanto eu estou lá, aquele mensageiro do diabo, ele trouxe a encomenda do inferno, eu não assino o recibo, eu vou guardar, eu não vou transgredir. Não aceito. Isso não é meu. De maneira alguma. Por quê? Porque você sabe que aquela encomenda é do inferno. Estou falando a doença, mas pode ser a tentação, que ninguém vê, está na sua mente, você não aceita. Se você já ouviu alguém falar, quem cala, consente, né? Mas não, é que você calado é uma maneira tácita de você dizer que aceitou. Não, você fala, está amaldiçoado esse pensamento, por quê? Porque aí você cita a Bíblia. Como você cita a cura divina, você cita que eu sou morto para o pecado, que eu citei hoje para vocês, porque eu tenho a mente de Cristo. É dessa maneira. A mesma coisa em relação à família. Está amaldiçoado esse vício, essa prática pecaminosa, porque o meu filho é herança do Senhor. Então você cita a palavra de Deus, você fala a palavra de Deus, é isso que é importante, você falar a palavra de Deus, você citar a palavra de Deus, que vai funcionar. Veja aqui que é muito importante para nós, Efésios, que você conhece, 4:29. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Já pregamos bastante em relação ao próximo, mas agora em relação a nós. Você não pode falar palavras que trarão destruição para você. Lembra que Jesus falou para nós: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então não permita que saia da sua palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, quer dizer, o que vai levantar você, o que vai colocar você de pé. Um homem contou, e isso é umas coisas que as pessoas colocam na internet, não sabemos toda a veracidade ou os fatos onde aconteceram, mas ele era morador de rua. Ele colocava: ajuda-me que eu sou um miserável, eu sou não sei o que, ninguém olhava. Ele começou a mudar, dizer: eu sou a pessoa mais feliz, a pessoa mais realizada, não sei mais o que, a pessoa olhava, e ele começou a mudar, depois fizeram dele um homem que se tornou um operador de marketing de uma grande empresa. Ele mudou a maneira de falar. Aí é que você pega aqui como uma lição: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A minha família também é. Então eu não tenho que falar palavras que vão me destruir. Eu tenho que concordar, porque nenhuma palavra da Bíblia é para destruir o homem. Toda palavra que sai da boca de Deus é para edificação. Até que for para repreender. Aquilo que toca até na ferida, que vai arder, mas vai curar, porque é a palavra de Deus. João 3,17 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não tinha um bebê no céu, não tinha um homem, ele tinha a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus é Deus conosco. A palavra que eu falo tem que ser isso, e mais vai falar, ainda no 29, ele diz: para que dê graça aos que a ouvem. Opa, então as pessoas vão entender: puxa, ele sempre fala bem, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de angústia, ele não, tudo posso. Amigo, fizeram uma maldade com você, fizeram mesmo, você acha que foi? Eu acho que foi. Então glória a Deus. Ué, por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, porque foi maldade? Eu acho que foi maldade que fizeram com você. Então glória a Deus. Mas por quê? Porque Deus transforma a maldade, a maldição, em bênção. Ele sempre está falando palavras que edifiquem e dê graças. E mais, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Deus deu para você o Espírito Santo para você glorificar o Senhor, irmão. Veja, quem tem o Espírito Santo é João, capítulo 16, versículo 14. O que diz lá? João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. De quem ele está falando? Do Espírito Santo. Então, ele está em mim para glorificar. Então, como é que eu vou glorificar? Exaltando a palavra, amando a palavra, respeitando a palavra, concordando com ela. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Pôncio Pilatos fez um baita do interrogatório diante do Senhor Jesus. Vamos para a primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6, tá bom? E versículo, vou ler do 13, 11, 12 em diante, pode. Milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Sempre é boa confissão. Elas vão ser testemunhas, não, ele sempre está para cima.
Mando-te, o que eu queria explicar para vocês, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o quê? O testemunho de boa confissão. Pilatos queria pegar da boca do Senhor. Você é rei. Eles estão dizendo que você é rei. Tu disseste. Meu reino não é desse mundo. Quer dizer, fica tranquilo, não vou competir com César. Não estou competindo com nenhum imperador. Não quero esse título nenhum. Você está dizendo. Eles estão dizendo. Porque ele queria pegar. Não podemos deixar. Lembra do Salmo 39. Eu guardarei a minha boca para não transgredir com a minha língua, refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ele não cedeu. Ele só fez boa confissão. Você é rei. Tu disseste. Os homens tentavam sempre pegar o Senhor. Um dia trouxeram, Senhor, estão debaixo desse jugo escravizador de Roma. O senhor acha que é certo pagar imposto para Roma? Eles queriam pegar Jesus. Porque se ele falasse, claro que não, é uma exploração, denunciariam ele às autoridades. Me dá uma moeda aqui, por favor. De que essas filhas aqui é de César. Então dá a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, acabou. Ele sempre tinha. Pede para Deus, Deus vai dar. A boa palavra, a boa confissão, mais ainda para envergonhar o diabo, e lembrando que com a sua palavra você coloca o poder de Deus em ação. Pega a mensagem de hoje.